Como deixar o Espírito Santo me guiar quando a incerteza e o medo tomam conta da minha alma? O que você faz quando o medo começa a tomar conta do seu coração e a incerteza se transforma em um peso difícil de carregar? Essa é uma pergunta que atravessa a alma humana, porque todos nós já passamos por momentos em que o futuro parece escuro demais, as respostas demoram a chegar e a mente se enche de preocupações que insistem em se tornar maiores do que a fé. Há dias em que o coração tenta acreditar, mas as circunstâncias parecem empurrar você na direção oposta. E é exatamente nesses momentos que a presença do Espírito Santo se torna mais necessária do que nunca, embora muitas vezes seja também a mais difícil de perceber. A incerteza tem a capacidade de distorcer tudo ao redor. Ela altera a maneira como você interpreta a realidade. Ela acelera o pensamento. Ela te convence de que você está sozinho, mesmo quando não está. O medo, por sua vez, entra silenciosamente, mas toma proporções gigantescas. Ele aperta o peito, tira o ar, confunde a mente, enfraquece a coragem e paralisa decisões que precisavam ser tomadas. Essa combinação faz a alma sentir como se estivesse sendo puxada para todos os lados ao mesmo tempo, como se nenhuma escolha fosse segura e como se nenhuma oração fosse suficiente. Nesse cenário interno de caos, a direção divina parece distante, mas é justamente aí que ela começa a se revelar. A Bíblia mostra isso de forma poderosa na história de Pedro. Em Mateus capítulo 14, quando Jesus aparece andando sobre as águas no meio da tempestade, Pedro dá um passo de fé que o faz viver algo sobrenatural. Ele caminha em direção a Jesus, sustentado pela voz que o chamou. Mas quando o vento fica mais forte e o medo grita mais alto do que a fé, Pedro começa a afundar. Ele não afunda porque Jesus se afastou. Ele afunda porque o medo distorceu sua visão. É assim na nossa vida também. O medo não elimina a presença de Deus. Ele apenas confunde a nossa percepção dela. E é exatamente por isso que deixar o Espírito Santo guiar em tempos de medo e incerteza é tão essencial. Porque ele não apenas mostra o caminho, ele devolve a visão, ele ajusta o coração. Ele reorganiza aquilo que o medo bagunçou internamente. O Espírito Santo não age apenas nas circunstâncias externas. Ele age nas estruturas internas que sustentam sua fé. Ele trabalha na coragem que estava enfraquecida, na confiança que foi abalada, na esperança que se perdeu ao longo do processo. Ele te ensina a olhar para além das ondas que ameaçam te derrubar. Muitas pessoas acreditam que Deus só guia quando tudo está calmo. Mas é justamente o contrário. A direção do Espírito Santo se torna mais evidente quando a alma está tentando sobreviver, porque é no caos interno que ele fala mais profundamente. É quando você não tem mais controle que ele te conduz com mais clareza. É quando você não sabe o que fazer que ele ajusta seus passos. A incerteza não é um território de abandono, é um território de revelação. Quando a alma está fragilizada, ela se torna mais receptiva, mais sensível, mais consciente da sua necessidade de Deus. Mas para perceber essa direção, é preciso aprender a silenciar os ruídos internos. O medo fala demais. A ansiedade exige respostas imediatas. A preocupação projeta cenários catastróficos que nem existem. O Espírito Santo, porém, fala de forma firme, mas suave. Ele não compete com o barulho da mente. Ele guia quem está disposto a ouvir. Por isso, aprender a deixar o Espírito Santo guiar começa dentro de você, não fora. Começa no momento em que você escolhe parar de lutar sozinho e decide entregar sua fragilidade nas mãos de quem sabe exatamente como te conduzir. Essa entrega não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. É o reconhecimento de que sua força humana não é suficiente para enfrentar tudo. É a compreensão de que existe um Deus que vê além do medo, além do caos, além da incerteza, e que está pronto para caminhar com você, passo a passo. Ele não espera que você tenha coragem para começar. Ele te dá coragem enquanto você caminha. Ele não espera que você tenha todas as respostas. Ele te treina para confiar enquanto as respostas não chegam.
Ele não espera que você domine seus sentimentos. Ele te acompanha enquanto sua alma aprende a descansar. E é neste ponto que o vídeo se torna uma jornada. Uma jornada de cura para a alma cansada. Uma jornada de clareza para a mente confusa. Uma jornada de fortalecimento para o coração que está tentando permanecer firme. Porque existe um caminho que só pode ser visto quando você permite que o Espírito Santo tome a frente. Existe uma paz que só pode ser sentida quando você deixa Deus conduzir. Existe uma força que só se manifesta quando você abandona o controle que tanto tenta manter. Ao longo desta mensagem, você vai entender por que o medo não é um inimigo invencível. Vai compreender como a incerteza pode se tornar terreno fértil para revelações espirituais profundas. Vai aprender a perceber a direção divina, mesmo quando tudo parece fora do eixo. E vai descobrir que, quando o Espírito Santo guia, até o que parecia impossível encontra um lugar de descanso. Quando a alma se confunde, o campo interno onde o Espírito Santo começa a agir. Há momentos em que a alma parece um território instável, nada se encaixa, nada permanece firme, e tudo o que antes parecia claro se torna nebuloso. A pessoa olha para dentro de si mesma e encontra um emaranhado de sentimentos. Medo, cansaço, pressa, dúvida, ansiedade. É como se a alma tivesse perdido sua posição original e agora estivesse tentando encontrar um eixo para se sustentar. No entanto, é exatamente nesse lugar de confusão que o Espírito Santo começa sua obra mais profunda. Porque a confusão interna não é sinal de abandono, mas sinal de que algo dentro de você precisa ser reorganizado pela presença de Deus. O medo tem o poder de distorcer a maneira como você enxerga o mundo. Ele cria sombras onde não existem ameaças, amplifica cenários que não aconteceram, apresenta riscos que não são reais. A incerteza, por sua vez, paralisa decisões, rouba energia, prende a alma em um ciclo de indecisão que desgasta e enfraquece. Essa combinação faz com que qualquer passo pareça perigoso e qualquer escolha pareça arriscada demais. E quando isso acontece, a pessoa começa a acreditar que Deus a deixou sozinha à própria sorte. Mas é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo se aproxima com mais intensidade, ainda que você não perceba de imediato. O Espírito Santo age primeiro dentro de você, não fora. Ele não começa mudando as circunstâncias, mas mudando sua disposição interior. Ele identifica os pontos em que o medo te dominou, os pensamentos que te confundem, as expectativas que te sobrecarregam, os sentimentos que te puxam para baixo. Depois ele começa a trabalhar de maneira silenciosa, mas profundamente transformadora. Ele reorganiza o que estava desalinhado. Ele traz à tona o que estava escondido. Ele ilumina áreas da alma que estavam sendo dominadas há muito tempo por inseguranças e preocupações acumuladas. Ele não ignora as suas fraquezas. Ele trabalha nelas. Quando a alma está em confusão, ela fica mais vulnerável a acreditar em mentiras internas. Mentiras como eu não consigo, eu não sou suficiente, eu vou falhar, não existe saída, Deus não está vendo. Essas frases se repetem na mente com tanta força que parecem verdades, mas não são. Elas são distorções criadas pelo medo e alimentadas pela ansiedade. O Espírito Santo, no entanto, não confronta essas mentiras com gritos, e sim com luz. Ele revela o que é verdade. Ele te lembra do que Deus já disse. Ele te conduz a uma clareza que não depende das circunstâncias, mas da presença divina. A confusão interna também é um território onde Deus expõe aquilo que você tentou esconder. Muitas vezes, a alma entra em conflito porque você está tentando carregar coisas que não foram feitas para você suportar sozinho. Pode ser culpa antiga, pode ser medo de repetir erros, pode ser a necessidade de controlar tudo para não sofrer novamente. Pode ser um padrão de autossabotagem que você nem percebe mais. Quando essas coisas se acumulam, a alma perde sua estabilidade. E é aí que o Espírito Santo começa a tocar suavemente em cada área, não para te envergonhar, mas para te libertar. Esse processo, no entanto, exige algo importante: sinceridade diante de Deus.
O Espírito Santo não age em corações que estão tentando parecer fortes o tempo todo. Ele age em corações que se permitem ser verdadeiros. Ele se revela quando você admite que não sabe o que fazer. Ele intervém quando você admite que está cansado demais para continuar sozinho. Ele fortalece quando você admite que suas forças humanas não são suficientes. A confusão interna, portanto, não é sinal de fraqueza espiritual, mas oportunidade para que Deus se torne sua força. A Bíblia mostra muitos momentos em que Deus escolheu agir justamente quando a alma humana estava em confusão. Elias, depois de uma grande vitória, se sentiu tão perseguido e tão esgotado que pediu para morrer. Ele acreditava que estava sozinho, acreditava que não havia mais saída. No entanto, foi naquele momento de fragilidade que Deus o alimentou, o restaurou e o reposicionou. Jonas, tomado por raiva e frustração, tentou fugir da própria missão e se viu perdido, sem direção. Mas ali dentro, no ventre do peixe, Deus reorganizou sua visão. Davi escreveu muitos salmos em que descrevia sua alma como um lugar de tumulto, mas era justamente nesses momentos que ele dizia: "Espera, ó minha alma, em Deus." Esses exemplos revelam que Deus não espera você estar emocionalmente estável para agir. Ele age no desequilíbrio, ele age no medo, ele age na incerteza, ele age na confusão, porque é nesse terreno vulnerável que o coração se abre com mais sinceridade para receber direção. O Espírito Santo transforma aquilo que parecia o fim em um ponto de recomeço. Ele pega a alma fragmentada e começa a reconstruir peça por peça, devolvendo sentido, devolvendo visão e devolvendo força. A confusão interna, então, deixa de ser um lugar de desespero e se torna um ponto de encontro com Deus. Um espaço onde você não precisa fingir que está tudo bem, onde você não precisa esconder suas fraquezas, onde você pode simplesmente se permitir ser humano diante de um Deus que entende sua humanidade. É nesse campo interno que o Espírito Santo planta a primeira semente de direção. E quando essa semente começa a crescer, a alma finalmente encontra um lugar para descansar. É aí que você entende que não é a ausência de medo que te torna forte, mas a presença de Deus em meio às suas fraquezas. E quando essa percepção começa a nascer dentro de você, a caminhada espiritual toma outro rumo, porque agora você está preparado para enxergar o medo não como inimigo, mas como sinal de que Deus está prestes a mover algo dentro de você. O medo, como sinal. Por que Deus permite momentos de insegurança? Há um equívoco comum na caminhada espiritual: acreditar que o medo é sempre sinal de fraqueza ou falta de fé. Mas quando observamos as Escrituras e o modo como Deus conduz seus filhos, percebemos algo muito mais profundo. O medo, muitas vezes, não aparece para te destruir. Ele aparece para te revelar. Ele mostra que você chegou ao limite do que consegue controlar sozinho. Ele expõe áreas que precisam ser entregues a Deus. Ele revela que há passos que só poderão ser dados quando o Espírito Santo estiver à frente. A insegurança não surge para te paralisar, mas para te conduzir a um nível mais profundo de dependência espiritual. Quando a alma se enche de medo, ela tenta se proteger. Ela cria cenários pessimistas, imagina riscos inexistentes, revive experiências antigas como se ainda fossem reais e amplifica qualquer sinal de ameaça. É um mecanismo humano natural. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo usa esses momentos para mostrar o quanto você precisa dele. O medo revela onde você ainda está tentando carregar sozinho aquilo que Deus quer carregar com você. Ele aponta para áreas que precisam ser curadas, para feridas que precisam ser tocadas, para pensamentos que precisam ser reconfigurados pela presença divina. O medo também evidencia o quanto você acredita estar no controle. Muitas vezes, você se esforça para segurar tudo com as próprias mãos: decisões, relacionamentos, futuro, estabilidade, segurança. Mas quando a vida sai do eixo e as circunstâncias fogem do seu domínio, o medo surge como um sinal de alerta. Não é um alerta de destruição. É um alerta espiritual que diz: você não precisa continuar sozinho. Deus permite o medo
como um convite para você abandonar o peso do controle e permitir que o Espírito Santo te guie com sabedoria, clareza e paz. A Bíblia está repleta de momentos em que homens e mulheres de Deus sentiram medo, mas foram guiados exatamente através dele. Moisés sentiu medo diante da missão de libertar o povo, mas foi justamente esse medo que o fez depender da presença divina. Gideão sentiu medo ao enfrentar exércitos muito maiores que o seu, mas foi o medo que o levou a pedir confirmação e, assim, ouvir Deus com mais nitidez. Josué sentiu medo ao assumir a liderança após a morte de Moisés, e foi nesse exato momento que Deus lhe disse repetidamente: "Sê forte e corajoso." Não porque Josué já era corajoso, mas porque a coragem viria da presença constante de Deus. Esses relatos nos mostram que Deus não exige que você esteja sem medo para ser guiado. Ele se revela justamente quando o medo expõe sua fragilidade. A insegurança, quando levada para a presença de Deus, se torna a porta de entrada para uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Ela abre espaço para que você escute direções que, em tempos de autossuficiência, talvez ignorasse. A alma orgulhosa não aprende. A alma autossuficiente não se rende, mas a alma insegura se torna terreno fértil para a revelação divina. O medo, quando visto sob a ótica espiritual, não é inimigo. Ele é diagnóstico. Ele mostra onde sua fé ainda precisa ser fortalecida. Ele revela onde suas emoções ainda influenciam suas decisões. Ele evidencia quais áreas da sua história ainda precisam ser curadas. Ele aponta para lugares internos que exigem presença divina e não bravura humana. O medo não precisa ser combatido, precisa ser compreendido. E quando você compreende, ele perde poder. Deus permite momentos de medo para te aproximar dele, não para te afastar. Ele sabe que, sozinhos, buscamos respostas rápidas, soluções imediatas e atalhos perigosos. Ele sabe que quando a vida parece segura, você pode facilmente se distanciar espiritualmente. Mas quando o medo surge, o coração se torna mais sensível, a oração se torna mais sincera, a alma se torna mais disponível, a dependência se torna real. O Espírito Santo encontra um espaço onde pode agir com profundidade. Quando o medo toma conta da alma, a primeira reação humana é tentar entender, tentar controlar, tentar antecipar, tentar prever. Mas, quando Deus está no controle, Ele te chama não para entender, mas para confiar. A resposta divina não é sempre "fique tranquilo, não existe risco". Às vezes a resposta é "eu estou com você", mesmo quando há risco. O medo não desaparece porque o cenário muda. Ele desaparece porque a presença divina se torna maior do que o cenário. E aos poucos o Espírito Santo começa a transformar a forma como você interpreta a insegurança. Você passa a perceber que aquela sensação de descontrole não é punição, é proteção. É intervenção divina antes que você tome decisões erradas. É Deus te impedindo de avançar em uma direção que te traria desgaste. É Deus te chamando para se aproximar dele. É Deus te lembrando que a coragem não nasce da autoconfiança, mas da confiança nele. Essa transformação interior muda completamente a postura da alma diante do medo. Você deixa de fugir, deixa de se esconder, deixa de tentar resolver tudo sozinho. Em vez disso, você começa a perguntar: o que o Espírito Santo está tentando me mostrar através disso? Essa pergunta muda tudo. Ela desloca o foco do problema para a direção, do desespero para a fé, da ansiedade para a escuta. O medo deixa de ser um monstro e passa a ser uma indicação de onde Deus quer agir. E quando essa percepção nasce dentro de você, a insegurança se torna ponto de virada. Não porque ela desapareceu por completo, mas porque agora você sabe que não precisa vencer sozinho. O Espírito Santo te guia mesmo quando você está trêmulo. Ele te sustenta mesmo quando você está incerto. Ele te fortalece mesmo quando você está vulnerável. E esse entendimento prepara seu coração para uma entrega mais profunda, porque é nesse ponto que você descobre a verdade mais libertadora da sua caminhada espiritual.
Quando você para de tentar controlar, Deus finalmente pode começar a dirigir. A rendição, que liberta. Quando parar de controlar, abre caminhos invisíveis. Há uma resistência profunda dentro do ser humano diante da ideia de render-se. Render-se soa como fraqueza, como desistência, como perda de domínio. Mas na espiritualidade, a rendição não é a abdicação da força, é a descoberta da verdadeira força. Quando você tenta controlar tudo, carrega pesos que não foram feitos para você sustentar. Quando insiste em fazer tudo sozinho, se afasta daquilo que o Espírito Santo deseja realizar. O controle humano nasce do medo, mas a rendição nasce da confiança. E é por isso que, em momentos de incerteza e fragilidade, o Espírito Santo não pede que você seja mais forte. Ele pede que você entregue. A alma que tenta dominar todos os cenários vive cansada, vive tensa, vive em alerta constante, vive tentando prever o imprevisível, vive tentando impedir dores que talvez nunca acontecessem, vive construindo estratégias complexas para garantir segurança emocional. Mas tudo isso te afasta da leveza que Deus deseja colocar sobre seus ombros. A rendição espiritual não significa negar sua responsabilidade. Significa reconhecer que existe uma sabedoria superior à sua, um olhar mais amplo, uma visão que enxerga o início e o fim da jornada. A rendição não diminui sua capacidade, ela reorganiza suas prioridades. Ela te devolve ao lugar de filho, não de controlador do destino. A Bíblia nos mostra isso de forma clara na vida de Pedro. Antes de negar Jesus, Pedro acreditava estar no controle de suas próprias forças. Ele dizia com convicção que jamais abandonaria o Mestre, jamais o negaria, jamais se afastaria. Sua confiança estava em si mesmo. Mas quando o medo o pressionou, ele fez exatamente o que jurou que não faria. Foi somente depois de reconhecer sua fragilidade que Pedro experimentou uma das maiores restaurações bíblicas. Foi no momento de rendição e não de autossuficiência que sua identidade foi reconstruída. Foi quando ele admitiu que não tinha controle que Jesus o devolveu ao propósito. Isso revela que a rendição abre portas que o orgulho mantém fechadas. Rendição é confiança, e confiança é fruto de relacionamento. O Espírito Santo não pede que você se renda a um desconhecido. Ele te convida a confiar naquele que conhece cada parte de você, cada memória, cada dor, cada batalha silenciosa, cada medo escondido. Ele sabe onde seu coração tenta se proteger. Ele sabe onde você insiste em controlar porque teme perder. Ele sabe onde você se apega por não saber o que virá se soltar. E é exatamente nessas áreas que ele mais deseja agir, porque são elas que mais te impedem de caminhar com liberdade. Existem áreas da sua vida que só serão transformadas quando você parar de lutar sozinho e permitir que Deus intervenha. Há situações que você tenta resolver há anos com as próprias mãos, e é justamente esse esforço que impede a solução. O Espírito Santo não te direciona enquanto você insiste em decidir tudo sozinho. Ele te guia quando você abre espaço. A rendição não é desistência, é alinhamento. É dizer, eu não vejo o caminho, mas sei quem me guia. Eu não entendo o processo, mas confio no propósito. É nesse espírito de entrega que a alma respira de novo, porque quando você solta o controle, sua mente para de girar em círculos tentando antecipar o futuro. Seu coração para de carregar responsabilidades que ultrapassam sua capacidade humana. Suas emoções começam a se alinhar à presença divina, e nesse ponto surge algo que muitos não percebem. A rendição é o terreno onde o Espírito Santo planta a direção. Ele não guia pessoas que insistem em manter as mãos fechadas. Ele guia corações que se abrem. E enquanto essa abertura acontece, uma súplica simples pode atravessar a alma como um pedido de verdade. Espírito Santo, toma o lugar que eu tentei controlar por tanto tempo e guia meus passos com sabedoria. Essa oração não é fraqueza, é maturidade espiritual. Ela desarma o orgulho. Ela acalma a ansiedade. Ela cria espaço. Ela anuncia que você está pronto para seguir, e não mais para tentar conduzir tudo pela força da vontade,
Ela faz o coração parar de lutar contra si mesmo e começar a se alinhar à direção divina. Rendição também significa abandonar a ilusão de que você precisa sentir segurança emocional para obedecer. Muitas vezes, Deus te pedirá passos que não parecem confortáveis, decisões que parecem grandes demais, movimentos que parecem ousados demais. A obediência que nasce da rendição não espera que o medo desapareça. Ela avança apesar do medo. Ela entende que a coragem não vem antes do passo, mas durante o passo. Quando você se rende, descobre que Deus não guia pessoas perfeitas, mas pessoas disponíveis. Pessoas que, mesmo frágeis, decidem confiar. E enquanto essa confiança cresce, algo dentro de você muda silenciosamente. A ansiedade perde força, o medo diminui, o futuro deixa de parecer uma ameaça constante. O coração se estabiliza, a mente se ilumina. O Espírito Santo começa a revelar possibilidades que antes estavam escondidas pela sua necessidade de controle. Ele abre portas que você não conseguiria abrir pela força. Ele te afasta de caminhos que te machucariam. Ele cria oportunidades que você jamais imaginaria. Porque a rendição abre espaço para o sobrenatural. Quando você entende isso, percebe que a rendição não te tira a liberdade. Ela devolve. Ela te liberta da prisão do medo, da pressão do controle e da exaustão emocional de tentar carregar o mundo nas próprias mãos. Você descobre que Deus nunca te pediu para ser dono do caminho, mas para ser guiado por Ele. E quando essa verdade se torna viva dentro de você, seu coração finalmente encontra descanso. É então que surge a pergunta mais transformadora desta jornada. Se render te torna mais livre, por que continuar carregando sozinho o que Deus quer conduzir com você? Quando Deus fala no meio da confusão, como discernir direções durante a tempestade? Há momentos na vida em que tudo parece um redemoinho, pensamentos acelerados, emoções em conflito, decisões urgentes, pressões externas e internas que se acumulam até formar um peso quase insuportável. É nesse terreno turbulento que muitos acreditam que Deus se cala, quando na verdade é nesse mesmo lugar que Ele fala de maneira mais profunda. A dificuldade não é que Deus deixou de se comunicar. A dificuldade é que a tempestade interna cria tanto ruído que a voz dele se mistura com as vozes do medo, da ansiedade e das preocupações que dominam o coração. A alma humana gosta de silêncio para ouvir, mas Deus não precisa de silêncio externo para falar. Ele fala no caos, Ele fala no medo, Ele fala na confusão, Ele fala nas circunstâncias que parecem fora de controle. E muitas vezes, a confusão que você sente não é a ausência de direção divina, mas o processo de Deus reorganizando pensamentos que você acumulou por anos. Ele mexe no que estava escondido. Ele traz à tona emoções que você tentou ignorar. Ele desmonta estruturas internas construídas pelo medo. E enquanto faz isso, a mente tenta interpretar tudo ao mesmo tempo. Por isso, a confusão inicial é parte da transformação. Antes de clarear, Deus mexe. Antes de direcionar, Ele expõe. Antes de organizar, Ele revela o que precisa ser tratado. Um dos grandes desafios espirituais é discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes internas. Mas existe um padrão claro. Quando é Deus, há direção. Quando é medo, há pressão. Quando é o Espírito Santo, a alma encontra um ponto de estabilidade, mesmo que pequena. Quando é ansiedade, tudo parece urgente, perigoso e irreversível. A voz de Deus não compete com o desespero. Ela atravessa o desespero. Ela toca a alma de um jeito que não grita, mas acalma. Não pressiona, mas ilumina. Não confunde, mas esclarece. A Bíblia nos mostra um exemplo perfeito disso na vida de Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, ele estava completamente quebrado emocionalmente. Fugindo, cansado, assustado, se sentindo sozinho. O vento forte passou, mas Deus não estava no vento. O terremoto passou, mas Deus não estava no terremoto. O fogo passou, mas Deus não estava no fogo. Depois de tudo isso, veio um sussurro suave. Um toque tão discreto que exigia sensibilidade para ser reconhecido. Elias estava no meio da própria tempestade interna.
mas foi ali que ele escutou Deus com mais profundidade. Esse relato mostra que discernir a direção divina não depende da ausência de confusão, mas da disposição em perceber o que acalma em vez do que intensifica o caos. O Espírito Santo fala através da paz que não combina com a situação. Quando tudo ao redor parece em colapso, mas algo dentro de você permanece sereno, isso não é racional. Isso é direção. É a confirmação de que, apesar da tempestade, Deus está no controle. Essa paz não elimina o problema, mas ilumina o caminho. Ela não responde todas as perguntas, mas sustenta o próximo passo. A direção divina raramente traz explicações completas. Ela traz clareza suficiente para você seguir. Em outros momentos, o Espírito Santo fala através de inquietações específicas. Não é ansiedade, não é preocupação exagerada. É um sinal discreto, mas persistente, de que algo não está alinhado com o que Deus deseja para você. Essa inquietação protege. Ela evita que você entre em caminhos que pareceriam bons, mas que te feririam. Ela te impede de decisões precipitadas. Ela te chama a atenção. A inquietação espiritual é tão importante quanto a paz espiritual, porque ambas são ferramentas de direção. Há também momentos em que Deus fala trazendo à memória algo que você não estava pensando. Pode ser um versículo, uma conversa antiga, uma frase que alguém te disse, um ensinamento que ficou guardado. O Espírito Santo usa memórias para iluminar decisões presentes. Ele reorganiza os arquivos internos da sua alma, trazendo à tona aquilo que você precisa lembrar agora. Isso não acontece por acaso. A memória espiritual é uma das formas mais sutis de direção divina. Mas uma das maneiras mais profundas de Deus falar no meio da tempestade é através da convicção interna. Não é emoção, não é pensamento repetitivo, não é impulso. É uma certeza que nasce sem explicação lógica. Algo dentro de você sabe o que precisa ser feito, mesmo que sua mente ainda não compreenda. Convicções espirituais não se apoiam em circunstâncias favoráveis. Elas nascem do Espírito Santo, alinhando sua vontade à vontade de Deus. E essa convicção cresce em silêncio, no meio do caos, até se tornar firme o suficiente para sustentar decisões que pareciam impossíveis. Discernir Deus no meio da confusão também exige coragem. A coragem de silenciar barulhos internos, a coragem de pausar antes de agir, a coragem de esperar antes de concluir, a coragem de não acreditar em todo pensamento que surge na mente, a coragem de buscar a presença de Deus mesmo quando a alma está inquieta. O Espírito Santo não fala com quem está tentando vencer a tempestade pela força. Ele fala com quem está disposto a ser guiado. E quando esse discernimento começa a nascer, você percebe que Deus não te abandona na confusão. Ele te acompanha dentro dela. Ele não espera a tempestade passar para te dar direção. Ele te dá direção para que você atravesse a tempestade sem sucumbir. Ele não espera que você esteja calmo para falar. Ele fala para te acalmar. Ele não espera você entender tudo. Ele te guia enquanto você entende. Com o tempo, o caos interno vai diminuindo. O barulho emocional vai perdendo força. A clareza vai surgindo como o sol que rompe o céu depois de uma longa noite. E quando essa clareza chega, você percebe que o Espírito Santo não apenas te guiou, ele te transformou. Porque não se aprende a ouvir Deus apenas quando tudo está bem. Aprende-se a ouvir quando tudo dentro de você exige ajuda urgente. Essa transformação te prepara para viver algo ainda mais profundo. Obedecer mesmo quando a coragem ainda está nascendo dentro de você. O passo que vem antes da coragem, como obedecer, mesmo tremendo. A maioria das pessoas acredita que a coragem é o que permite dar um passo de fé. Mas, na verdade, na caminhada espiritual, é o passo que desperta a coragem. O Espírito Santo não espera que você esteja emocionalmente forte para te guiar. Ele te guia para que você se torne forte. Ele não espera que você esteja seguro para te convidar a seguir. Ele te convida para que a segurança nasça dentro de você. Obedecer mesmo tremendo
é uma das maiores expressões de confiança que um ser humano pode oferecer a Deus, porque representa a entrega do controle e a decisão consciente de caminhar sustentado, não pela sua força, mas pela presença divina. Quando o coração está tomado pelo medo, qualquer passo parece grande demais. A mente cria cenários de fracasso, de perda, de rejeição, de perigo. A alma tenta se proteger, evitando riscos, evitando mudanças, evitando decisões. Mas a obediência espiritual, muitas vezes, exige que você avance antes de tudo fazer sentido. Exige que você mova os pés enquanto o coração ainda está acelerado. Exige que você escolha seguir a voz de Deus, mesmo quando suas emoções estão lutando contra isso. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que obedeceram enquanto tremiam. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia. Ele não saiu porque se sentia corajoso. Ele saiu porque creu na promessa. Gideão enfrentou exércitos gigantescos com um exército reduzido, não porque se sentia confiante, mas porque o Senhor havia dito que estaria com ele. Esther entrou na presença do rei arriscando sua vida, não porque era destemida, mas porque havia entendido que Deus a colocara naquela posição por um propósito. Nenhum desses personagens esperou que o medo desaparecesse para agir. Eles agiram e descobriram que o medo não tinha poder diante da obediência guiada por Deus. A coragem não nasce antes da ação, ela nasce dentro da ação. É enquanto você dá o passo que Deus fortalece sua alma. É enquanto você avança que Ele acalma seus temores. É enquanto você se move que Ele confirma que está com você. A obediência cria um espaço espiritual onde o Espírito Santo pode operar de maneira mais profunda. Ele te sustenta, Ele te guia, Ele te protege, Ele te capacita. Ele te mostra que a força que você buscava não estava longe demais. Ela só precisava ser ativada pela sua disposição de seguir. Mas obedecer tremendo não significa agir impulsivamente. Significa agir com discernimento. Significa reconhecer que suas emoções não são responsáveis por determinar sua direção. Significa permitir que a voz do Espírito Santo seja mais forte do que a voz do medo. Significa filtrar seus passos não pelo que você sente, mas pelo que Deus está te mostrando. Essa maturidade espiritual transforma decisões que antes pareciam arriscadas em passos de fé sustentados pela presença divina. Há um momento na caminhada espiritual em que você percebe que o medo não vai desaparecer antes do passo. Ele diminui depois dele. Porque é na obediência que a fé se fortalece. É na obediência que a mente se reorganiza. É na obediência que o coração se estabiliza. É na obediência que o Espírito Santo coloca convicções onde antes só havia dúvidas. Obedecer mesmo tremendo significa confiar mais na fidelidade de Deus do que na instabilidade das suas emoções. E é nesse ponto que a alma encontra algo precioso, a confirmação divina. Não uma confirmação emocional, mas espiritual. Não uma sensação passageira, mas uma certeza profunda. A confirmação de que, mesmo tremendo, você está sendo guiado por alguém que conhece caminhos que você não vê, que enxerga o que você não alcança e que prepara terreno onde você ainda não pisou. Há também uma verdade poderosa que você precisa compreender. Quando Deus te chama para dar um passo de fé, Ele já preparou o chão onde seus pés vão tocar. A obediência não é um salto no escuro. É um salto na direção daquele que já está te esperando do outro lado. É saber que existe uma mão firme sustentando você, mesmo quando sua alma está tremendo. A fé não elimina o medo, mas o medo não domina onde a fé decide obedecer. É por isso que esse capítulo é o momento ideal para fortalecer ainda mais o coração de quem está ouvindo. Uma declaração simples, mas profunda, capaz de marcar espiritualmente esse instante e envolver a audiência em unidade e propósito. Assim, de forma natural e espiritual, deixo aqui o convite. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja aprender a obedecer a Deus, mesmo quando o medo tenta te paralisar, escreva nos comentários: "Eu caminho pela fé, não pelo medo." Essa declaração não é apenas um comentário, é um posicionamento.
É um ato espiritual. É uma semente plantada diante de Deus e refletida dentro de você. Uma forma de dizer: eu escolho confiar mesmo quando minhas emoções não colaboram. E essa escolha abre espaço para algo ainda mais profundo. Porque quando você começa a obedecer tremendo, descobre que não está dando esses passos sozinho. Há uma presença que te acompanha. Há um Deus que te sustenta. Há um Espírito que te guia. Essa verdade prepara você para uma revelação ainda mais poderosa. A presença que sustenta você mesmo quando tudo parece igual por fora. A presença que sustenta quando nada muda por fora, mas tudo começa a mudar por dentro. Existem momentos na vida espiritual em que você ora, busca, clama, entrega, se rende, e mesmo assim parece que nada muda ao redor. As circunstâncias continuam iguais, as portas permanecem fechadas, os relacionamentos não se transformam no ritmo que você esperava. O corpo ainda sente medo, a mente ainda oscila, a vida externa continua parecendo limitada, confusa ou silenciosa demais. E diante dessa aparente imobilidade, muitos acreditam que Deus não está agindo. Mas é exatamente aí que mora uma das maiores verdades da fé. Quando nada muda por fora, é porque Deus está realizando a obra mais profunda por dentro. O Espírito Santo não inicia sua transformação pelos cenários. Ele inicia pelo coração. Ele começa na estrutura interna da alma, onde decisões nascem, onde percepções se formam, onde emoções são moldadas, onde a fé cria raízes. Ele trabalha silenciosamente, mexendo naquilo que ninguém vê, ajustando aquilo que você nem sabia que precisava ser ajustado, fortalecendo áreas que estavam fracas, iluminando pensamentos que estavam nublados, curando feridas que influenciam sua visão do mundo. É por isso que a transformação divina é muitas vezes imperceptível no início. Ela cresce de dentro para fora, não o contrário. A Bíblia revela essa dinâmica de maneira poderosa na história de José. Durante anos, José viveu injustiças, traições, abandonos, prisões, humilhações. Externamente, parecia que Deus estava em silêncio, mas internamente Deus estava moldando caráter, purificando intenções, desenvolvendo sabedoria, fortalecendo resiliência. Quando José finalmente chegou ao palácio, ele estava preparado, não porque as circunstâncias facilitaram sua trajetória, mas porque Deus o transformou antes de transformá-la. O Espírito Santo fez nele uma obra tão profunda que, quando a oportunidade chegou, ele tinha estrutura emocional e espiritual para sustentá-la. O mesmo ocorre com você. Quando nada muda por fora, o Espírito Santo está construindo dentro de você a fundação necessária para sustentar aquilo que você tanto ora para viver. Ele está te ensinando a depender e não a controlar. Está te treinando para ouvir e não apenas reagir. Está te lapidando para que você consiga discernir passos que antes pareceriam confusos. Está fortalecendo sua identidade para que o medo não tenha autoridade sobre suas escolhas. Está restaurando sua alma de dentro para fora. Mas por que esse processo parece tão silencioso? Porque Deus não trabalha na correria da ansiedade. Ele trabalha no tempo da maturidade. Ele não constrói estruturas frágeis. Ele não transforma às pressas. Ele constrói profundidade antes de construir visibilidade. E enquanto essa transformação acontece, algo muito especial nasce no coração. A percepção da presença divina. Você começa a sentir Deus nos detalhes, na respiração que acalma, no pensamento que se ilumina, no medo que perde força, no coração que encontra estabilidade mesmo quando nada externo mudou. Esse tipo de presença não se revela nos momentos de festa, mas nos momentos de deserto, porque é no deserto que você aprende que não depende de circunstâncias favoráveis para permanecer de pé. É no deserto que você descobre que existe uma força dentro de você que não veio de você. É no deserto que a alma cresce. É no deserto que a dependência de Deus se torna real. É no deserto que você encontra uma fé que não se abala com facilidade. E enquanto essa presença te sustenta, uma declaração simples pode se tornar o alicerce dessa nova etapa.
Espírito Santo, fortalece o que ainda está frágil dentro de mim e firma meus passos na tua paz. Essa frase não é apenas um pedido, é um posicionamento interno. É a escolha de permitir que o Espírito Santo trabalhe onde você não consegue alcançá-lo com esforço humano. É a abertura para que ele toque áreas que você tentou mudar sozinho por anos. É a decisão de ser moldado antes de ser movido. À medida que essa presença cresce, a percepção da vida também muda. Situações que antes te desequilibravam não têm mais o mesmo poder. Pensamentos que antes dominavam, agora são filtrados. Medos que antes te paralisavam agora apenas sussurram sem autoridade. A alma que antes vivia em sobressaltos agora encontra um ritmo, uma calma, uma firmeza. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque o Espírito Santo está governando o interior que antes estava em caos. É nesse ponto que você entende algo essencial. Transformação espiritual não é ausência de luta, é presença de direção. Não é ausência de medo, é presença de coragem interna. Não é ausência de dificuldades, é presença de força. Não é ausência de incertezas, é presença de estabilidade. O Espírito Santo troca fundamentos instáveis por fundamentos firmes, e isso muda tudo, mesmo quando nada parece diferente externamente. Com o tempo, você percebe que está reagindo de forma diferente, está respirando de forma diferente, está escolhendo de forma diferente, está interpretando situações de forma mais madura, está caminhando com mais leveza. A vida ao redor pode não ter mudado drasticamente, mas você mudou. E essa mudança interna é o maior sinal de que Deus está preparando algo maior do que aquilo que você imagina. Esse é o ponto em que muitos desistem, achando que Deus não está ouvindo. Mas é justamente aqui que você precisa permanecer. Porque quando a obra interna termina, Deus começa a mover tudo aquilo que estava parado por fora. Ele abre portas, ele alinha caminhos, ele desfaz bloqueios, ele transforma cenários, ele cumpre promessas. E essa transição entre obra interna e obra externa prepara seu coração para enxergar algo ainda mais profundo. Deus não apenas transforma você para a jornada, ele transforma você para reconhecer quando a jornada está prestes a mudar. Quando a direção chega, como reconhecer que Deus está preparando o próximo passo? Há momentos na caminhada em que algo muda silenciosamente dentro de você. Não é uma grande revelação, não é uma visão extraordinária, não é um sinal espetacular. É algo mais sutil, mais profundo, mais estável. Uma percepção discreta de que o Espírito Santo está movendo peças que você não consegue ver. Uma certeza que nasce antes de qualquer evidência externa. Uma mudança interna que prepara seu coração para algo que ainda não se manifestou. Esse é o sinal mais poderoso de que Deus está preparando o próximo passo. A maioria das pessoas espera que a direção divina venha acompanhada de mudanças imediatas. Espera portas se abrindo, respostas chegando, circunstâncias se alinhando. Mas, na verdade, a direção de Deus quase sempre antecede a mudança. Primeiro, Ele te transforma. Depois, Ele transforma o caminho. Primeiro, Ele ajusta sua visão. Depois, Ele revela o destino. Primeiro, Ele fortalece sua fé. Depois, Ele te convida a caminhar. A direção não chega quando tudo muda por fora. A direção chega quando tudo muda por dentro. Uma das maneiras mais claras de perceber que Deus está prestes a mover algo é quando a sua alma começa a sentir um tipo diferente de sensibilidade espiritual. Não é ansiedade, não é inquietação emocional. É como se a presença do Espírito Santo se tornasse mais perceptível nos detalhes da vida. Versículos parecem ganhar novo significado. Palavras que antes te passavam despercebidas agora te tocam profundamente. Situações comuns começam a carregar conexões espirituais que você não enxergava antes. A alma, que antes estava pesada e confusa, começa a perceber direção, onde antes só via incerteza. Esse movimento interno também se manifesta através de uma paz que não combina com o cenário externo. Circunstâncias podem continuar desafiadoras, mas você percebe que já não reage da mesma forma.
O que antes te desequilibrava, agora te encontra mais firme. O que antes te gerava ansiedade, agora encontra uma mente mais clara. Essa estabilidade não nasce da lógica, nasce da presença. Você percebe que Deus está te preparando para algo maior porque sua alma está sendo fortalecida antes mesmo de saber para quê. Há ainda outro sinal profundo, a convicção silenciosa, uma certeza que não se impõe, não grita, não força, mas permanece. É como uma chama acesa dentro do coração. Mesmo que seus medos tentem se erguer, essa convicção permanece acesa, alimentada pelo Espírito Santo. Ela cresce a cada oração sincera. Ela se fortalece a cada entrega. Ela se revela a cada passo de fé que você dá, mesmo quando não entende completamente o caminho. A convicção é o anúncio espiritual de que Deus está alinhando sua vontade à dele. A Bíblia mostra essa dinâmica repetidamente. Antes de Davi assumir o trono, Deus o preparou internamente para lidar com rejeição, perseguição e injustiças. Antes de Moisés libertar o povo, Deus o preparou no silêncio do deserto. Antes de José governar o Egito, Deus o preparou na prisão, moldando seu caráter. Antes de Ester salvar seu povo, Deus fortaleceu seu espírito enquanto ela enfrentava insegurança e medo. Em todos esses casos, o cenário externo parecia dizer que nada estava acontecendo. Mas Deus estava preparando tudo internamente, e essa preparação interna sempre antecede o próximo passo. Reconhecer a direção divina exige sensibilidade, mas também exige coragem. Coragem para admitir que Deus pode estar movendo algo, mesmo quando você não vê movimento algum. Coragem para acreditar que Ele está alinhando o que você não enxerga. Coragem para aceitar que quando a alma está madura, o caminho aparece. Coragem para compreender que a promessa não falhou. Ela está apenas sendo estruturada na profundidade do seu coração para que não se perca quando se manifestar. Muitas vezes, o próximo passo não chega como você espera. Ele pode vir na forma de uma oportunidade inesperada, de uma porta que você não estava procurando, de um encontro que muda sua perspectiva, de uma ideia que ilumina o caminho, de uma palavra que reorganiza sua fé. Deus usa meios improváveis para conduzir seus filhos, porque Ele não depende das circunstâncias para mover a história. Ele depende da disposição do coração. E é aqui que a presença do Espírito Santo se torna o maior sinal de direção. Quando você percebe que está mais sensível às coisas de Deus, mais atento à sua voz, mais firme diante das dificuldades, mais ciente de quem Ele é e menos preso ao que você sente, esse é o anúncio de que o próximo passo está a caminho. É como se o céu estivesse te preparando antes de preparar o cenário ao redor. A direção divina quase sempre se anuncia no interior antes de se manifestar no exterior. Essa percepção te coloca em uma nova postura espiritual. Você deixa de esperar mudanças aleatórias e passa a observar movimentos internos. Você deixa de olhar apenas para circunstâncias e passa a ouvir mais atentamente o Espírito. Você deixa de buscar sinais e passa a buscar presença. E nesse processo, seu coração se alinha ao propósito de Deus, pronto para reconhecer o caminho assim que ele se revelar. Porque quando Deus está preparando o próximo passo, você não sente mais desespero, sente expectativa. Você não sente mais abandono, sente condução. Você não sente mais confusão, sente discernimento. A alma percebe antes do corpo. O espírito percebe antes dos olhos. O coração percebe antes das circunstâncias. É assim que Deus trabalha. Ele guia primeiro dentro, depois fora. O próximo capítulo completa essa jornada ao revelar como esse movimento interno se transforma em passos concretos e em direção visível. A transformação que começou no silêncio agora se torna caminho. Quando a jornada se torna caminho, o momento em que a direção divina se torna vida. Há um instante na caminhada espiritual em que tudo o que parecia abstrato começa a ganhar forma. A transformação interna que o Espírito Santo realizou silenciosamente passa a se traduzir em passos concretos, em decisões mais firmes, em percepções mais claras,
em atitudes que antes pareciam impossíveis. A vida, que parecia estagnada, começa a se mover de um jeito novo, profundo e inesperado. Não porque as circunstâncias finalmente se ajustaram, mas porque o seu interior se alinhou ao movimento de Deus. O caminho não nasce fora, o caminho nasce dentro. É nesse ponto que você percebe que a direção divina não é um mapa, é uma relação. Não é um destino pronto, é uma caminhada contínua. Não é apenas um momento de revelação. É a soma de muitos pequenos despertares, muitos ajustes internos, muitas entregas diárias, muitas decisões silenciosas que ninguém vê. Deus não te guia apenas em grandes momentos. Ele te guia no cotidiano, na dúvida, no medo, no cansaço, na alegria, na rotina, em cada parte da vida que você coloca nas mãos dele. A grande verdade é que o Espírito Santo não te conduz a um lugar apenas. Ele te conduz a uma versão de você mesmo que você não conseguiria construir sozinho. Ele te amadurece, ele te fortalece, ele te estabiliza, ele te ensina a enxergar além do que a emoção mostra. Ele te prepara para carregar aquilo que antes seria pesado demais. E quando tudo isso se completa, você passa a caminhar com uma consciência mais profunda da presença divina. Passa a perceber que cada passo é sustentado por alguém que te guarda, te guia e te acompanha. É aqui que muitas pessoas se confundem, acreditando que a direção de Deus se manifesta apenas quando grandes mudanças externas acontecem. Mas a maior evidência de que Deus está te guiando não é a mudança ao redor, é a mudança dentro de você. É o equilíbrio que você não tinha, é a coragem que nasceu devagar, é a paz que se instalou onde antes havia turbulência. É a clareza que agora ilumina decisões antes obscuras. É a firmeza que te sustenta, mesmo quando não há garantias. A transformação interna é a raiz de toda direção externa, e enquanto essa consciência se fortalece, uma oração simples pode se tornar o último alinhamento desta jornada. Espírito Santo, guia meus passos para que eu não me perca de ti, e conduz minha alma pelo caminho que o Senhor preparou para mim. Essa oração é um encerramento e, ao mesmo tempo, um começo. Ela declara que você entende quem conduz e quem segue, que você reconhece sua dependência de Deus não como fraqueza, mas como maturidade espiritual, que você aceita caminhar pela fé e não pela visão, que você escolhe ser guiado, mesmo quando não entende tudo, que você confia que o Deus que te trouxe até aqui continuará te conduzindo com fidelidade. Quando essa verdade se instala dentro de você, o medo perde a autoridade que um dia teve. A incerteza não te puxa mais para o abismo emocional. O futuro deixa de ser um inimigo e se torna um território de possibilidades guiadas por Deus. A alma se estabiliza, o coração descansa, a mente se ilumina e a vida encontra um ritmo que combina mais com o céu do que com o caos. A jornada, então, se torna caminho. Caminho de fé, caminho de confiança, caminho de amadurecimento, caminho de dependência, caminho de transformação profunda. Nada daquilo que você viveu foi em vão. Cada lágrima, cada silêncio, cada dúvida, cada batalha interna foi terreno para Deus construir algo maior em você. O Espírito Santo não desperdiça processos. Ele molda a alma até que ela esteja pronta para carregar o propósito. E agora, enquanto você respira esta palavra e deixa que ela encontre espaço dentro de você, eu te convido a continuar caminhando com a mesma sinceridade que te trouxe até aqui, que você abra espaço diariamente para a direção divina, que permita ao Espírito Santo ajustar seus passos quando necessário, que você reconheça nas pequenas coisas o cuidado de Deus, que você escolha não caminhar sozinho, mesmo quando o mundo te disser o contrário. Se esta mensagem falou com você de forma profunda, curta este vídeo para que outras pessoas também recebam essa palavra. Compartilhe com alguém que está precisando de direção em tempos de medo e incerteza. E inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem, iluminam e despertam o que o Espírito Santo está construindo dentro de você, porque a jornada não termina aqui.
Deus ainda está guiando. Deus ainda está conduzindo. Deus ainda está construindo algo maior do que você imagina. E cada passo que você dá, sustentado por Ele, te aproxima do caminho que já foi preparado desde o início.